O ponto O é o centro comum da circunferência inscrita e da circunferência circunscrita. É também o centro do polígono. Apótema é o segmento que tem uma extremidade no centro e outra no ponto médio de um lado do polígono. É igual ao raio da circunferência inscrita. Ângulo cêntrico é o ângulo com vértice no centro da circunferência inscrita e que tem por lados segmentos unindo este centro com dois vértices consecutivos do polígono. A medida de um ângulo cêntrico relativo a um polígono regular de n lados é dado por 360 graus sobre n. O ângulo ACD é reto por ser inscrito, pressuposto pelo arco ABD, que mede 180 graus. No triângulo ABO, o ângulo AOB é o ângulo cêntrico e vale 360 graus sobre 6, que é igual a 60 graus. O segmento AO é congruente ao segmento BO, pois tem por medida o raio da circunferência circunscrita. Portanto, o triângulo AOB é isósceles de base AB, sendo os ângulos da base congruentes de medida que chamamos de x. Portanto, x mais 60 graus é igual a 180 graus, por se tratarem de ângulos internos do triângulo. Efetuando os cálculos, encontramos x igual a 60 graus. O triângulo AOC é equilátero, a exemplo do triângulo AOB. Portanto, o ângulo OAC mede 60 graus. No triângulo retângulo ACD, temos para a soma dos ângulos internos, y mais 90 graus mais 60 graus é igual a 180 graus. Efetuando os cálculos, encontramos y igual a 30 graus. O ângulo interno C do hexágono regular tem a mesma medida que o ângulo interno A, que por sua vez mede 60 graus mais 60 graus igual a 120 graus. Portanto, Z mais 90 graus é igual a 120 graus, acarretando Z igual a 30 graus. O ângulo cêntrico mede 360 graus dividido por 5, que é igual a 72 graus.
O ângulo X na cor preta da figura é ângulo inscrito pressuposto pelo arco central que mede 72 graus. Portanto, o ângulo X mede metade do ângulo cêntrico, ou seja, 36 graus. O ângulo Y é inscrito pressuposto pelo arco que mede 2AC. Portanto, Y mede metade de 2AC, ou seja, AC ou ainda 72 graus. O ângulo X na cor roxa mede 36 graus por ser o ângulo subtendido pelo arco AC que mede 72 graus. O ângulo Z é externo no triângulo, portanto é igual à soma dos internos não adjacentes x e y. Substituímos x por 36 graus e y por 72 graus, obtendo z igual a 108 graus. O arco PQ é cêntrico do triângulo equilátero, portanto ele mede 120 graus. O arco AB é cêntrico do quadrado, portanto ele mede 90 graus. Como o arco PQ mede 120 graus, o arco AB mede 90 graus e o segmento AB é paralelo ao segmento PQ, concluímos que o arco AP mais o arco BQ é igual ao arco PQ menos o arco AB, que é igual a 30 graus. E também que o arco AP é igual ao arco BQ. Portanto, 2 vezes o arco AP é igual a 30 graus. Portanto, o arco AP mede 15 graus. E como x é igual ao arco AP, então x mede 15 graus. O arco PQ é o dobro do ângulo cêntrico do hexágono regular, portanto, é o dobro de 360 graus dividido por 6, que é igual a 120 graus. O arco AB é o dobro do ângulo cêntrico do pentadecágono regular, ou seja, 2 vezes 360 graus sobre 15, que é igual a 48 graus. Como o segmento AB é paralelo ao segmento PQ, então o arco AP é igual ao arco BQ.
A soma dos arcos PA, AB e BQ é igual a 120 graus. Portanto, o arco AP mais o arco BQ é igual a 72 graus. Como o arco AP é igual ao arco BQ e o arco AP mais o arco BQ é igual a 72 graus, então o arco AP é igual a 36 graus. Como x é o ângulo inscrito, subentendido pelo arco AP, que mede 36 graus, então x é metade, ou seja, mede 18 graus. Como o ângulo interno do primeiro excede o ângulo interno do segundo em 5 graus, então o ângulo externo do segundo excede o ângulo externo do primeiro também em 5 graus. Daí escrevermos 360 graus sobre n menos 360 graus sobre n mais 1 é igual a 5 graus. Resolvendo a equação resultante, encontramos n igual a menos 9, que não convém, ou n igual a 8. Portanto, a resposta é n igual a 8. O triângulo EFG é isósceles de base EG. Portanto, os ângulos da base medem 10 graus. Então, o ângulo interno EFG mede 180 graus menos 20 graus igual a 160 graus. Portanto, o ângulo cêntrico, que é dado por 360 graus dividido por n, é igual a 180 graus menos 160 graus, ou seja, 20 graus. Efetuando os cálculos, encontramos n igual a 18. O número total de diagonais é dado por n que multiplica n menos 3 sobre 2, que é igual a 135. Como o polígono tem um número par de lados, então o número de diagonais que passam pelo centro é dado por n sobre 2, ou seja, 9. Portanto, o número de diagonais que não passam pelo centro é dado por 135 menos 9, ou seja, 126.
Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ABM, encontramos h igual a 3 raiz quadrada de 3. No triângulo equilátero, a mediana coincide com a altura. E como o apótema é a terça parte da mediana, então o apótema também é a terça parte da altura, ou seja, 3 raiz quadrada de 3 sobre 3, que é igual a raiz quadrada de 3. O raio R minúsculo da circunferência inscrita coincide com o apótema. Portanto, o raio é igual a raiz quadrada de 3. O raio R maiúsculo da circunferência circunscrita é igual a 2/3 da altura. Portanto, o raio da circunscrita é igual a 2 que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 3. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ABC, encontrando para a diagonal 8 raiz quadrada de 2. O apótema de um quadrado é igual a metade do lado, ou seja, 4. O raio R minúsculo da circunferência inscrita coincide com o apótema, ou seja, R igual a 4. O raio da circunferência circunscrita é igual a metade da diagonal do quadrado. No caso, R igual a 4 raiz quadrada de 2. Observando a figura, notamos que a diagonal D maiúsculo do hexágono é o dobro do lado, ou seja, 12.
O ângulo CAF mede 90 graus por ser inscrito subentendido do arco CDF, que mede 180 graus. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ACF, obtendo para a diagonal menor D igual a 6 raiz quadrada de 3. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo de catetos 3 e A, obtendo para o apótema o valor 3 raiz quadrada de 3. O raio R minúsculo da circunferência inscrita no hexágono regular é igual ao apótema, portanto vale 3 raiz quadrada de 3. O raio R maiúsculo da circunferência circunscrita ao hexágono regular é igual ao lado do hexágono, que no caso mede 6. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ACD, obtendo para L4 R raiz quadrada de 2. Observando a figura, notamos que o apótema do quadrado A4 é igual ao lado L4 sobre 2. Portanto, o apótema A4 é R raiz de 2 sobre 2. O ângulo cêntrico DOC mede 360 graus sobre 6, que é igual a 60 graus. Observando a figura, notamos que o triângulo DOC é isósceles de base DC. Portanto, os ângulos da base medem 60 graus. Então, o triângulo DOC é equilátero,
Portanto, o lado L6 do hexágono regular é igual ao raio. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo de catetos A6 e R sobre 2, obtendo para o apótema A6 igual a R raiz quadrada de 3 sobre 2.